Vamos aí para nossa aula final. E primeiramente eu queria te dar os parabéns por ter chegado até aqui. E a gente vai falar do nosso checklist. O checklist tem o objetivo da gente fazer uma seleção prévia das partidas. Então, quando a gente olha para um conjunto de jogos e de filtros, de opções de filtros, como falamos nos vídeos anteriores, vamos selecionar 2 critérios dos itens do checklist. Para a gente chegar no checklist é muito simples, tá? Basta que a gente venha aqui no usuário e clique em documentação. Em documentação, a gente tem aqui a parte de treinamentos. Deixa eu até me tirar daqui da frente, para não ficar atrapalhando. Então, tem aqui, ó, treinamentos. Aqui tem todo o detalhamento, tá, do treinamento. Vamos passar aqui, ó, primeiro sobre o over 0,5 HT, que a gente quer buscar um gol no primeiro tempo, com uma odd mínima de 1,40. Over limite também no segundo tempo, a gente vai usar a pressão do HT que não foi convertido, buscar histórico de gols para entrar no segundo tempo. Também a gente vai querer esse cara com uma odd de 1,40. Deixa eu me mover para cá. Quais são os filtros que a gente vai usar? A gente vai considerar aqui, ó, sempre, tá? Tem que ter must win e odd acima de 1,40. Para os dois, tá? Must win e odd acima de 40 é obrigatório. Critério eliminatório. Não tem must win e não tem odd acima de 1,40, você não entra. Enquanto a odd não chegar em 1,40, né? Se tem must win e a odd ainda não chegar em 40, você vai esperar chegar em 1,40 para você avaliar uma entrada. Critérios de elegibilidade, tá? Aqui é uma peneira. Então a elegibilidade é mínimo 2 de 5 critérios. Over limite do segundo tempo, mínimo 2 de 7 critérios. No ao vivo, você vai ter que ter no mínimo 2 indicadores, né? 2 indicadores no over HT e 3 indicadores de 10 no over limite no segundo tempo. Como que isso funciona? A gente abre aqui, ó, over HT, tem aqui todo o checklist do over HT. Tem as dicas de uso aqui, né, reforçando, tá? Que a confirmação ao vivo ela é o gatilho final, mas previamente você vai considerar também os fatores pré-live. Cara, no começo, não usa somente os critérios ao vivo para operar over. Considera também os fatores pré-live. Então aqui, ó, filtros obrigatórios. Cara, passou aqui, ó, um time precisa vencer. A odd do over já está em 1,40. Se preencher os dois, beleza. Vai olhar lá pro SaveScore. Como que eu olho pro SaveScore? Vou abrir uma aba nova aqui pra gente. Vamos pegar aqui. Deixa eu logar de novo. SaveScore da partida. Vou entrar aqui, ó. Nesse jogo aqui, ó. Ó, o SaveScore tá 0. Vamos pegar outro. Pode ser esse daqui, ó. Ó, o SaveScore tá em 3. Então, assim, se não tiver 6, o SaveScore não bateu. Tá? Então, não bateu. Um dos times fazem gols, tá até errado aqui a escrita, mas vou ajustar, fazem gols em mais de 70% no primeiro tempo. Vamos pegar aqui e eu vou colocar um filtro de insights. Gols HT. Eu preciso que um dos dois tenha marcado 70%. Enquanto ele vai processando aqui, eu vou abrir também que você tem... Aqui ele vai filtrar os jogos ao vivo, tá? Que estão rolando agora. Mas a gente pode olhar também para a agenda de jogos do dia. Então aqui, ó, tem todo o calendário de jogos do dia e a gente pode saber quais jogos que batem com esse filtro aqui. Então eu vou colocar aqui e vamos olhar. Ó, ao vivo ele encontrou 8 jogos que um dos dois marcou gols 70% no HT. Esses jogos aqui a gente poderia já marcar um checkzinho lá falando assim, bom, beleza, falta só mais um critério para eu selecionar esse jogo para live. Ambos os times marcam gols em 60% no HT. O que é isso daí? Tá? Ele te fala a fonte, tá? Você vai buscar nos fatos do jogo ou insights. Deixa eu mostrar para vocês aqui também o que é o fato do jogo. Vou pegar aqui, ó. Fato do jogo é a forma mais fácil de você olhar para isso daí. Tá? Cliquei aqui em fatos, ele já vai trazer com o tutorial. Ó, Casa marcou 70% no HT, sofreu 60% dos gols no HT, ambas marcam 60%, que era um dos filtros, né? 90%, né? Então uma das equipes já atendeu ali. Então esse time aqui, ó, é um time de ambas marcam. Tem mais critérios aqui, né? Pode perdeu ou empatou 60% dos jogos e esteve em 70% de jogos over 2,5. Beleza. Ó, o visitante também é uma equipe de ambas marcam. Então, ó, os filtros que ambas as equipes bateram tá aqui. E você acessa também isso no tracker, você consegue bater o olho rapidão aqui, ó. E scrollar pro lado e ver se os fatos batem com o checklist. Então esse é o trabalho, tá? De selecionar os jogos ali.
Maior parte disso daqui está tudo lá nos fatos. O que não está nos fatos ou lá dentro dos insights? Período de eficiência favorável, né, entre o momento dos gols das equipes. Então, imagina que o jogo está acontecendo, você selecionou esse jogo pré-live ou está em vias de selecionar, né, e o jogo já está ali, ó, está aqui no minuto 70, né? Esse jogo aqui. Eu vou ver a zona de eficiência. Zona de eficiência das equipes. Ó, maior ineficiência defensiva do 31 ao 45. Maior ineficiência defensiva do Norwich dos 16 ao 30. Eu tento encontrar jogos onde a eficiência de um dos times bate muito com a ineficiência do outro. Então aqui, ó, a gente tem ó, o Norwich, faz muitos gols no segundo tempo. E o Leicester, né, tem um período de ineficiência mais para o final do jogo também. Né? Não é o maior período, mas é um período significativo para eu considerar. Então, eu consideraria esse jogo se tiver uma pressão do Norwich e bater outros critérios. Então, é assim que eu vou selecionando os meus jogos durante as partidas, tá? Então, aqui até aconteceu esse gol aqui do Norwich aqui, ó, no finalzinho. Legal, para não ficar também aqui, né, a gente olhando, né, um por um dos indicadores, né? Aí a gente passa a vir para a parte mais legal, que é a confirmação ao vivo. Pô, bateu ali o checklist. Agora, no ao vivo, eu quero confirmar que o jogo está com pressão, né, que o jogo tem algum tipo de volume. Vou precisar de 3 de 10 critérios. Gráfico de pressão com nível elevado. O que é o gráfico de pressão? A gente já sabe, é isso aqui. Pô, tem aqui, ó, esse time aqui está com gráfico de pressão elevado. Isso aqui é estar com gráfico elevado. Pô, bateu um aqui. M1 próximo de 2, acima de 1,75. Isso aqui fica no estatística ao vivo. Estatística ao vivo, M1. Pô, bateu M1 aqui, ó. As duas equipes estão com M1 acima. OP5 acima de 40. OP5 acima de 40. E eu já explico para vocês o que é cada um deles, tá? OP5 acima de 40 ainda não tá. Então, esse critério especificamente não bateu. Alta intensidade. Alta intensidade é um indicador que aparece aqui, ó. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, esse daqui que é o indicador de infiltrações por minuto maior do que 1,50, um indicador de domínio de último terço, e eu posso fazer filtros ao vivo. Vou tirar esse filtro aqui, ó. Eu posso vir aqui, filtros do ao vivo, e aí eu posso ver, tem algum jogo aqui que casa está pressionando? Ele vai rodar aqui para mim. Ó, achou alguns jogos. Tem até um spike aqui, ó. Isso aqui também é critério, tá? Tem algum jogo aqui que está com alta intensidade? Vamos ver. Ó, nenhum ainda. O alta intensidade tá ali, é um indicador mais raro. Então, quando ele aparece, ele é um indicador de momento muito forte. Então, vamos ver aqui sim, enquanto a gente estiver falando, aparece algum jogo aí com a alta intensidade. Mas é um filtro que eu gosto bastante de usar. Ele vem na forma de um foguinho aqui, tá? Então aparece um foguinho aqui. Já mostrei nos vídeos anteriores, mas é bem importante. Eu quero trabalhar em over só em favorito perdendo. Cara, eu quero favorito perdendo. E eu quero favorito perdendo no segundo tempo, para às vezes buscar um empate, um back empate, ou até mesmo buscar um over. Ó, tem esses jogos aqui que o favorito está perdendo. Aqui eu já tenho um gráfico de pressão em uma equipe aqui, tem um controle de jogo alto, tem um M1 alto, 11 chutes dentro da área, 17 chutes totais, XG em 1,15. Então, se batesse os critérios pré-live, daria para assim colocar aqui numa posição de over para buscar essa reação aqui da equipe favorita, tá? Então, use bastante os filtros ao vivo, usa também os filtros avançados. Quero jogos aqui, ó, que tenham spikes nos últimos 10 minutos. Ele vai filtrar para mim aqui, ó, jogo com spike. Beleza? Ó, teve spike aqui também. Ó, spike. O spike, tá? Ele é uma chance clara de gol. Eu vou mostrar para vocês na documentação também. Aqui até falamos aqui, né, o spike nos últimos 10 minutos. Cara, bateu 3 critérios, você pode colocar se bateu os critérios do pré-live e se tem must win. Você já vai estar operando em vantagem. 2 chutes no alvo nos últimos 5 minutos, tem um peso meio, eu considero, e infiltração por minuto acima de 1,50 também tem um peso meio. Esses indicadores que eu falei para vocês, M1, OP5, alta intensidade, o que são? Vocês têm acesso aqui na documentação, na parte dos indicadores ao vivo. Ele te explica tudo aqui, tá? O que é uma pressão, o que é uma ameaça, como que isso é calculado. Ó, o OP5, ele te explica que o OP5 vem, né, da métrica extraída do mapa de calor dos últimos 5 minutos. Então tá tudo bem claro aqui, tá?
estatísticas auxiliares, a cobertura de XG e XGOT e performance do chute, explica para você o que, que é, o M1, o que, que ele é. Então, cara, dá uma boa navegada nessa página aqui para você ficar afiado, tá? Ó, gráfico de pressão, te fala o que, que é o spike, te mostra a correlação de spike e gols. Você pode ver tanto no gráfico clássico quanto no gráfico de aceleração. Cadê aqui? O que mais? Ó, ele te explica, né, cenários, né, que você vai ler isso daí, retomada de controle, contra-ataque sendo criado. Então, a leitura de jogo na SAV, ela é composta pelos múltiplos indicadores. Então, quando você aprender os nossos indicadores, você consegue assistir o jogo sem necessariamente ver o jogo. Tá? Então, você consegue fugir de falsas pressões, né, de falsos sinais. O checklist, ele vem para blindar um pouco a questão de você só olhar o gráfico e falar assim, puta, o gráfico tá apontando para cima, mas às vezes pode ser uma pressão que, cara, não teve chute, não teve chance criada, não tem um domínio ofensivo claro. É aquela pressão ali de meio campo, com poucas chegadas ali na grande área do adversário. Tem as dicas e cenários aqui também, tá? Para você não usar indicador de forma isolada. Tem várias orientações aqui que você acessa pela documentação. De forma geral, é isso, tá? Tem aqui também o over que eu deixei 2.5 aqui, um checklist totalmente pré-live para vocês. Mas eu uso mais o over HT e o over limite no segundo tempo. Cara, isso daqui é só o começo da sua vida no over. Tem muito mais coisas que a gente consegue fazer no over. Mas tem cenários que a gente consegue trabalhar num over 3,5, dependendo da necessidade de vitória das equipes. Aqui, a gente começou a criar um monte de critérios para você entrar em coisa que tem de fato oportunidade de converter em gols aí no seu dia a dia pro seu over HT, seu over FT. Então, deixa o like aí nesse vídeo, compartilha com algum amigo. Esse treinamento tá aí, aqui dentro da SAV, né? Então basta você ter cadastro que você pode acessar ele. E segue a gente também nas redes sociais. Muito obrigado e parabéns pela conclusão do treinamento.